Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre a grande rivalidade entre os dois maiores clubes de Guadalajara lá no México, que são Chivas e Atlas respectivamente, no charmoso Derby Tapatío, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série dos clássicos pelo mundo, agora com um capítulo sul-americano, mais precisamente do Paraguai. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 15 mil inscritos, porque, mano, falta muito pouco. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, é rapidinho, né? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto e segue a gente lá no Instagram. Bom, hoje é dia de falar sobre uma das maiores rivalidades do futebol paraguaio e uma das mais antigas também, começando lá em 1906, mas que passou a ganhar maior repercussão nos últimos anos por conta da ascensão de um deles, com o derby reunindo agora dois dos três maiores campeões do país, com esses times fazendo história tanto a nível nacional quanto internacional. Trata-se do grande clássico branco e negro, ou alvinegro, né, entre os clubes Libertad e Olímpia. Continuando aqui pela América Latina, né, depois de ter falado um pouco melhor sobre um clássico mexicano, chegou a hora de contar a história de mais um derby paraguaio, 3 anos depois de abordar a maior rivalidade do nosso país vizinho, que é entre Cerro Porteño e Olímpia, os dois maiores campeões lá do Paraguai. E se você quiser saber melhor, né, sobre isso, é só clicar aqui em cima. Agora com a segunda maior rivalidade do país, envolvendo dois dos três principais clubes paraguaios, no chamado clássico branco e negro, onde de um lado nós temos o Clube Libertad, né, o alvinegro, fundado no dia 30 de julho de 1905, e de outro o Clube Olímpia, também conhecido como Decano, que veio um pouco antes, no dia 25 de julho de 1902, com a rivalidade se iniciando em 1906, com os primeiros duelos oficiais dessa história, que valeram o vice-campeonato nacional daquele ano, com o Olímpia vencendo o Libertad por 5-4, depois de 2 empates na fase classificatória, né, por 1-1 e 0-0, terminando com o segundo lugar e vendo o Guarani ser o grande campeão. Só que eles só foram se tornar mais rivais mesmo recentemente, porque até então sem haver aquela questão regional, já que apesar de os dois serem de Assunção, né, capital do Paraguai, eles são de bairros vizinhos. Era justamente o Guarani quem ocupava o posto de terceiro maior clube do país. Com isso, os duelos envolvendo os aurinegros é que concentravam maior atenção da mídia e dos próprios torcedores do Olímpia. Ainda mais que em 1912 o Libertad acabou deixando a Liga Paraguaia e foi disputar a Liga Centenária, que era destinada a clubes que não estavam nessa competição principal, permanecendo lá por nada menos que 5 temporadas, até 1917, quando retornou e acabou decidindo o título justamente contra o Olímpia, que era o atual campeão paraguaio, mas viu o rival vizinho pegar esse posto, vencendo o duelo por 1-0 e tornando-se então bicampeão nacional, igualando na ocasião o número de conquistas de Cerro Porteño e Guarani, ficando atrás somente do Clube Decano, que em 1928 deu o troco no Libertad em um duelo bastante polêmico. Isso porque o Olímpia já tinha sido declarado campeão daquele ano por conta de um empate do alvinegro na última rodada do campeonato nacional, mas depois de algumas reuniões na federação, um gol mal anulado acabou sendo validado, e com isso o Libertad conseguiu pontos suficientes para jogar uma partida de desempate contra o próprio Olímpia, que na verdade foi uma melhor de 3, valendo o título, com os dois empatando nos 2 primeiros duelos e o Decano levando a melhor no jogo decisivo, vencendo por 2-1. E assim foram seguindo esses primeiros anos de futebol profissional lá no Paraguai, com esses clubes que eu já citei aqui no vídeo dominando praticamente todos os títulos, com uma ou outra taça do Nacional, que foi tetracampeão nacional nesse período. Só que mesmo com a dupla alvinegra conquistando títulos paraguaios, com mais taças pro lado decano, que emendou 2 tricampeonatos seguidos nas décadas de 20 e 30. Foram necessários 28 anos para que eles voltassem a se encontrar num duelo decisivo, valendo o título mesmo, que só foi acontecer lá em 56, quando cada um conquistou uma espécie de turno, avançando a grande decisão, que viu o Olímpia vencer por 1-0 com gol de Oscar Aguilera, e um duelo bastante equilibrado que deixou essa grande final em aberto, com o Libertad ainda tendo chance de reverter e faturar aquele que seria o seu primeiro bicampeonato consecutivo. Só que quando a bola rolou, o Clube Decano não deu a mínima chance ao grande rival, com um novo show de Aguilera, que agora marcou um hat-trick, e ainda viu Juan Bautista Agüero, que tem nome de craques, fechar a goleada em 5-1 e dar o título ao Olímpia. Foi quando eles ficaram mais um tempinho sem duelar, por nada muito importante, né? Agora com o Libertad enfrentando um grande tabu, enquanto o Olímpia era campeão meio que ano sim, ano não, voltando a bater de frente no Campeonato Paraguaio de 67, mas não para decidir o título e sim
sim o segundo lugar, já que o Guarani havia faturado a taça. E antes que você me pergunte o que valia isso, além de ganhar um clássico em si, eu respondo que, mano, valia a vaga na Libertadores, que naquela época só dava 2 por país. Ou seja, valia muita coisa. E lá o Libertad não deu chances aos decanos, se vingando da final de 56 e vencendo as 2 partidas, por 1-0 na ida e 2-0 na volta. Com isso, Guarani e Libertad representaram o Paraguai na Libertadores de 68, que acabou vendo uma final entre Brasil e Argentina, com o Estudiantes batendo o Palmeiras e ficando com a taça. E por falar na competição continental, eles também duelaram por ela, lá na edição de 77, no único encontro dessa história até os dias atuais, com o Libertad chegando como grande campeão paraguaio de 76 e o Olímpia sendo o vice, né, já que só 2 que avançavam, 2 que conseguiam se classificar para as competições continentais, no caso a Libertadores, com a dupla caindo no mesmo grupo dos chilenos Universidade do Chile e Everton, com o clássico alvinegro terminando empatado nos 2 turnos, em 0-0 e 2-2, mas só com o Libertad avançando ao mata-mata, caindo um pouco depois, é verdade, no triangular semifinal, perdendo para equipes como Boca Juniors e Deportivo Cali, sendo que um aninho depois o Olímpia faturaria o seu primeiro título da Copa Libertadores, sendo até hoje o único clube paraguaio a conseguir isso. 6 anos depois desse encontro internacional, a dupla voltou a decidir coisas importantes no Paraguai, agora terminando a fase classificatória empatados com outro clube, o Sportivo Luquenho, tendo que decidir a Taça Nacional de 83 numa espécie de triangular decisivo que seria disputado em 2 turnos, onde no primeiro houve muito equilíbrio, mas no segundo o Olímpia se sobressaiu, venceu o Libertad por 2-1 e faturou seu 6º caneco seguido no Campeonato Paraguai. Os decanos só não emendaram 8 taças consecutivas, porque em 84 o Guarani não deixou. Mano, só pra provar pra vocês que o Olímpia dominou de fato esse período, além da conquista da Libertadores de 78 e também dos 6 títulos nacionais nesse período, ele foi nada menos que campeão em 85, vice-nacional em 86 e 87, depois voltou a conquistar a taça em 88 e 89 e ainda levou mais uma Libertadores em 90. Enquanto que o Libertad não era campeão desde 76, naquela temporada que teve o clube decano como vice e classificou os 2 para a competição continental. Por essas e outras que esse clássico não era tido como um dos mais importantes do país nesse período, o que começou a mudar recentemente por conta da ascensão do Libertad, que enfim voltou a ser campeão, ultrapassou o Guarani no número de conquistas nacionais e também voltou a bater de frente com o próprio Olímpia, como na decisão do título paraguaio de 2003, onde após o empate sem gols no estádio Defensores del Chaco, o Libertad conseguiu bater o grande rival na disputa por pênaltis, vencendo por 6-5 e enfim sendo bicampeão consecutivo. Campeão do futebol paraguaio. Libertad campeão. Libertad bicampeão do futebol paraguaio. E Libertad celebra por primeira vez em toda a vida. E com um gostinho a mais, já que o Olímpia havia acabado de ser tricampeão da Libertadores, naquela final de 2002 sobre o São Caetano aqui no Pacaembu. E foi a partir disso que o Libertad começou a se sobressair nesse derby, levando a melhor não só nos confrontos diretos, como também nos títulos dessa primeira década dos anos 2000, chegando a ficar 8 jogos sem perder para os decanos, faturando nada menos que 4 títulos consecutivos entre 2006 e 2008, já que a partir desse último ano, a competição paraguaia passou a ser dividida em apertura e clausura, ou seja, 2 taças por ano. Por falar nisso, em 2008 mesmo, o alvinegro não perdeu nenhum jogo para o grande rival, vencendo nos 2 turnos do apertura, empatando um e triunfando o outro no clausura. Víctor Topo Cáceres de cabeza, el córner de Sergio Patito Aquino, se venía abriendo sobre el punto penal, saltó Topo, no cabeció con fuerza, la pelota sin embargo, impulsada por el volante central de Libertad, va cayendo en el ángulo. Com o Olímpia encerrando essa longa sequência de apenas 2 vitórias em 14 confrontos no Campeonato Apertura de 2009, quando conseguiu atrapalhar a campanha do rival que ficou com o vice-campeonato, com os duelos desde então ficando ainda
mais equilibrados, e com os dois brigando por taças. Só pra vocês terem uma noção, nessa década atual, cada um conquistou 6 títulos, entre apertura e clausura, né? Com mais alguns embates bem marcantes, como as raras goleadas nessa história recente, mas que eu vou falar melhor daqui a pouco. Antes de falar como as duas equipes estão atualmente, é importante lembrar que os torcedores do Olímpia zombam os do Libertad, dizendo que o clube só começou a ser grande por conta do apoio e dinheiro recebido de Nicolás Leoz, presidente de honra do clube, que comandou a Conmebol de 86 até 2013, e ainda assim viu o Decano ser bicampeão da Libertadores. Para a realização do roteiro desse vídeo, eu contei com a ajuda do ótimo site paraguaio Color ABC. Mas enfim, atualmente a competição nacional encontra-se paralisada por conta da pandemia atual e tudo mais, com o Libertad liderando o torneio com 19 pontos ganhos em 8 rodadas, enquanto o Olímpia é o segundo com 15. Lembrando que eles já duelaram pelo primeiro turno, e o duelo terminou empatado em 1-1 na casa alvinegra. Blas Cáceres, salida rápida sobre o costado esquerdo e van fuera. Com direito até a estreia de Adebayor pelos Decanos. Que apunta, le pega abajo, se desvía. ¡Gol! Lembrar que de um lado a gente tem o Libertad tentando voltar a ser campeão nacional depois de 3 anos, né, ou 5 competições, e de outro o Olímpia podendo fazer história. Afinal, o clube é nada menos que o atual tetracampeão consecutivo, conquistando os 2 títulos, né, apertura e clausura de 2018 e 2019, além de ser o maior campeão do campeonato paraguaio de forma disparada, com 12 títulos de vantagem para o Cerro, que é o segundo que mais ganhou. Por isso agora eu quero saber de você, o que vai acontecer quando a competição for retomada? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos. A vantagem é do Clube Decano, que começa levando a melhor no nível nacional, com 44-20 no Campeonato Paraguaio e 7-2 na extinta Copa da República, que acabou dando lugar mais recentemente à Copa do Paraguai, onde o Libertad vence por 1-0. Só que depois disso volta a só dar Olímpia, que domina tudo no âmbito internacional, com 3-0 na Copa Libertadores, 2-0 na Recopa Sul-Americana e 1-0 no Mundial de Clubes. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 285 partidas entre eles, com 85 vitórias do Libertad, 124 vitórias do Olímpia, além de 76 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar justamente as 2 maiores goleadas recentes dessa história, que fizeram parte de campanhas vitoriosas, né, pros 2 lados no Campeonato Paraguaio. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu num período de certa dominância do Libertad nesse clássico. Lá no início de 2017, com o clube sendo campeão há pouco tempo e estando invicto, né, diante do Olímpia há 4 partidas. Com direito até uma goleada por 3-0 na casa do adversário, que deu mais moral pro clube e praticamente tirou os decanos da disputa pelo título. Algo que ficou ainda mais explícito no segundo turno daquele torneio apertura, quando o Libertad não só ampliou a série invicta no derby, como voltou a golear, novamente por 3-0, agora com gols de Antônio Bareiro e Santiago Salcedo no primeiro tempo. A meter la pelota contra el área, espera Antonio Bareiro que se mueve, vino el balón, busca Bareiro, busca Jesús Medina, Bareiro, Sasá, ¡gol! Com esse último voltando a marcar nos acréscimos do duelo. Lograr su mejor forma. Va Recalde, Recalde que toca, juega para Lucena, dentro del área, Sasá remató. Como também continuou na ponta da tabela e terminou com mais uma conquista nacional, sua última no Campeonato Paraguaio até então, com um ponto de vantagem sobre o vice-campeão, que foi o Guarani.
Bom, o troco do Olímpia não demorou muito a chegar, vindo agora em seu período de soberania nessa história recente, acontecendo no começo do ano passado, quando o clube ganhou tudo no âmbito nacional. Curiosamente, depois dessa goleada que eu acabei de mostrar, foram raros os momentos tristes dos decanos nesse clássico, e no Paraguai em si. Isso porque o clube foi nada menos que campeão das últimas 4 edições do Campeonato Nacional, só não ganhando o Clausura de 2017, que acabou ficando nas mãos do Cerro Porteño. Além disso, como eu já mostrei ao longo do vídeo, o Olímpia voltou também a dominar as ações nesse derby, devolvendo a goleada por 3-0 no Apertura de 2019, dentro de casa com gols de Richard Sanches e Roque Santa Cruz. Isso no primeiro tempo, porque no segundo quem fez o gol foi Alejandro Silva, completando o placar. Resultado esse que foi fundamental para a equipe disparar na ponta, sem dar nenhuma chance para os últimos campeões, o Cerro e o próprio Libertad, conquistando a taça com muita folga. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um clássico aí sul-americano, fazia tempo que eu não fazia, né? A última que eu fiz acho que foi brasileiro até, mas enfim, tá aí pra vocês. E como é de praxe no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você que curte também assistir todos os outros capítulos, porque tem rivalidade nacional, internacional, como foi o caso dessa, e também entre seleções. E aí você aproveita e deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, que eu leio todos e vou anotando bonitinho pra fazer, tentando intercalar, tipo, Europa, América do Sul, América Latina e tal, os países da Europa também, pra não ficar muito repetitivo. Então é isso, é nóis, tamo junto. Como é de praxe também, a bateria da câmera já vai acabar, então não vou me alongar muito não. Beleza? É nóis, se inscreve no canal e curte a gente lá no Instagram também, que tem novidade quase todo dia. Fechou? E fica em casa também, né?